bom dia, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Um bom dia, muito obrigado pelo convite, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Nós também estamos ouvindo o senhor muito bem. Olha, a gente quer começar... Onde o senhor está nesse momento? O senhor está no Brasil? Não estou no Brasil, nós estamos no meio de uma guerra. O senhor está em Israel. Precisa estar onde o exército está atuando nesse momento. Muito bem, então, até para explicar para a nossa audiência, esse foi um dos motivos porque a gente teve uma certa dificuldade em manter contato com o Major, justamente por isso, porque ele está, de fato, ali no meio de uma guerra, vivenciando toda essa tensão. Eu queria que o senhor relatasse como é que tem sido esses dias aí, de sábado para cá, para o senhor, para toda a equipe aí das Forças de Defesa de Israel, nessa ofensiva aí em conjunto com os Estados Unidos contra o Irã. Olha, o regime iraniano ele tem como objetivo destruir o Estado de Israel. Isso não é segredo que durante décadas o regime iraniano diz claramente morte a Israel, morte aos Estados Unidos. Na verdade, o que o regime iraniano está dizendo é morte ao Ocidente, morte aos valores cristãos, judaicos, aos valores de liberdade, de democracia. Essa não é uma guerra entre o Estado de Israel, os Estados Unidos e o regime iraniano. É uma guerra de valores. É uma guerra que é travada entre os valores da jihad, da destruição, do extremismo e os valores de liberdade, de democracia. Isso é o que nós estamos defendendo nesse momento. Muitos dos brasileiros podem estar pensando o que essa guerra tem a ver conosco aqui do outro lugar do mundo. Nós não temos nada a ver com Israel, com o Irã, mas na verdade o Irã é um perigo não somente para Israel, o Irã é um perigo para o mundo. Todos que achavam que o regime iraniano atacaria somente o Estado de Israel, o regime iraniano já atacou 10 países. Inclusive o Irã já lançou mísseis em direção à Europa desde nessas últimas 48 horas. O exército israelense tem um compromisso absoluto com as normas internacionais, com os fatos, com a verdade. O regime iraniano ele não tem compromisso com as normas internacionais, não tem nenhum compromisso com a verdade. E por isso, enquanto o exército israelense atinge de forma cirúrgica alvos militares, mísseis que estão direcionados ao território israelense, usinas nucleares, fábricas militares que estão produzindo mísseis, o Irã lança seus foguetes para atingir nossos civis, nossos cidadãos aqui no território de Israel. E realmente foi por isso que teve uma demora para fazer esse nosso contato, porque eu estava num bunker. O Irã, nesse momento, acabou de lançar alguns mísseis em direção ao território de Israel. A maioria deles, a grande maioria, foi interceptada. Infelizmente, um míssil caiu, se explodiu no sul de Israel, tem feridos, e é impressionante como todos os feridos são civis. Vocês podem perceber dos ataques israelenses, nós atingimos de forma cirúrgica, precisa, os comandantes do exército iraniano, a liderança iraniana. Nós, em menos de 1 minuto, nós atingimos mais de 40 líderes iranianos. Mas os mísseis iranianos são precisos, de alta tecnologia, são mísseis balísticos, e mesmo assim o Irã atinge somente nossos civis. Ontem, em uma cidade perto de Jerusalém, foram pelo menos 9 pessoas morreram. Em Tel Aviv, uma pessoa morreu, dezenas de pessoas ficaram feridas, porque o regime iraniano visa bairros civis. Essa é a diferença entre um Estado democrático de direito que tudo que quer é viver em paz, e um regime terrorista que deseja a eliminação do Estado de Israel. O senhor trouxe aí essa informação. Em 1 minuto, 40 altas autoridades relacionadas, ligadas aí ao regime Ayatollah, foram atingidas, né, foram mortas durante essa ação de Israel, é isso? Exatamente. Em 60 segundos, nós eliminamos pelo menos 40 líderes do Irã, a maior liderança do Irã, que é o Ayatollah Khamenei. Nós eliminamos o chefe de Estado-Maior do Irã, nós eliminamos o comandante da aeronáutica, o comandante da inteligência, o chefe da Guarda Revolucionária do Irã também foi eliminado, e dezenas de outros líderes do Irã.
porque nós não temos outra opção. Nós estamos atuando nessa guerra contra um regime que deseja a nossa destruição e que estava caminhando para ter a capacidade de colocar em prática esse desejo. Então nós não tínhamos outra opção a não ser fazer esse ataque para garantir o futuro existencial do Estado de Israel. A combinação de milhares de mísseis balísticos, armas nucleares, o patrocínio de todos os grupos terroristas aqui na região, com o desejo de destruir Israel, essa combinação só poderia trazer para o fim do Estado de Israel. E nós não poderíamos esperar o Irã apertar o botão e acabar com o Estado de Israel. Eu já disse algumas vezes, inclusive aqui, que o meu avô ele foi sobrevivente do Holocausto, ele esteve em Auschwitz, e eu sou muito grato ao povo brasileiro que recebeu o meu avô de braços abertos. E meu avô sempre disse que o maior desafio para o povo judeu, na época do Holocausto, há 80 anos atrás, na Europa, é que não tinha um exército para garantir a segurança do povo judeu. Hoje nós temos um exército para garantir que o povo judeu é eterno, o Estado de Israel é eterno, e nenhum país, nenhum regime, nenhum grupo terrorista que deseja a nossa eliminação possa colocar em prática esse desejo. Marcelo Rocha Monteiro tem uma pergunta para o senhor, Major. Bom dia, Major. Satisfação conversar com o senhor. Talvez alguns da nossa audiência não saibam, mas os tentáculos da ditadura dos ayatolás e do apoio ao terrorismo chegam até a América Latina. Em 1994, com participação do governo do Irã, hoje se sabe, houve um atentado contra a Associação Mutual Israelita-Argentina, matou 85 pessoas, feriu mais de 300, e o governo do Irã está por trás desse atentado. Eu tive notícia, não sei se o senhor confirma, que o novo chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, que é o pilar de sustentação da ditadura dos ayatolás, esse sujeito que substituiu, que foi eliminado pelo ataque cirúrgico, preciso e corajoso de Israel, o que o substitui está envolvido nesse atentado. O senhor tem notícia disso? Sabe se essa informação é verdadeira? O novo chefe da Guarda Revolucionária Islâmica estaria envolvido, inclusive teria sido indiciado pela justiça argentina como um dos responsáveis por esse ataque covarde que matou dezenas e dezenas de judeus argentinos e, enfim, de cidadãos argentinos, né? E a outra pergunta, para aproveitar, para não perder aqui o fio da meada, e essa talvez seja mais difícil de responder, qual é a expectativa em Israel com relação a uma eventual mudança de regime no Irã, no sentido de existe algum grupo organizado, estruturado no Irã que teria condição de assumir o governo com a eventual deposição do regime dos ayatolás, né, que a gente tanto espera, tanto torce, né? Teria algum grupo organizado? Se o senhor puder, evidentemente, revelar essa informação sem quebrar nenhum tipo de sigilo. É isso. Em relação ao novo chefe da Guarda Revolucionária, eu vou te responder com 2 pontos e eu vou ser bem breve. A Guarda Revolucionária do Irã estava envolvida no ataque que foi feito na Argentina. Hoje em dia já está claro para todos. Inclusive, ele realmente era procurado pelas organizações internacionais. E o segundo ponto que eu quero dizer é que, fica tranquilo, os dias dele também estão contados. Em relação à sua segunda pergunta, é uma pergunta que tem um viés político. Eu sou o porta-voz do exército israelense, então eu posso falar das operações militares e menos sobre a questão política do Irã depois da guerra. O que eu posso dizer claramente é que eu acho que o mundo será muito mais feliz, muito mais seguro, terá muito mais liberdade se o regime terrorista, extremista, o regime iraniano atual não tiver mais governando o Irã.
Ivan Kleber, nosso correspondente internacional, se junta a nós nessa entrevista com o senhor Major e ele vai fazer a próxima pergunta. Bom dia, Ivan. Bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Major. Muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco e uma saudação especial a toda a nossa audiência. Major, Israel, eu imagino que essa pergunta, sei lá, eventualmente já foi feita, peço desculpas, mas nós tivemos o anúncio da convocação de 100 mil reservistas por parte de Israel durante o último final de semana. Primeiro, o senhor pode confirmar, obviamente, essa informação. E segundo, se nós estamos observando uma campanha aérea até o momento contra o Irã, onde esses 100 mil reservistas poderiam ser empregados? Onde eles poderiam atuar? Muito obrigado. Eu posso confirmar que reservistas foram convocados, dezenas de milhares de reservistas foram convocados, mas eu posso confirmar também um outro dado muito interessante, que o Estado de Israel é o único país onde as pessoas vão em direção à guerra e não fogem da guerra. Eu não acho que existe algum outro país do mundo que, se ele está em guerra, as pessoas que estão fora do país vão desejar voltar o mais rápido possível para o país que está em guerra, mas mais do que isso, não somente voltar para o país, mas voltar para o país para guerrear. Nós sabemos muitos soldados israelenses que estavam passeando pela Tailândia, até pela América do Sul, voltaram para Israel para guerrear depois do ataque do 7 de outubro, e infelizmente alguns deles ficaram feridos em combate e alguns deles tombaram em combate também. Então eu posso também dizer que desde o 7 de outubro, os reservistas que foram convocados, o índice de alistamento é de 120%, quer dizer, todos que foram convocados se alistaram e 20% a mais se voluntariaram. Quer dizer, as pessoas não fogem do serviço militar, as pessoas vão em direção ao serviço militar porque nós entendemos que o que está em jogo é o futuro existencial do Estado de Israel. Muitos no Brasil estão perguntando por que Israel atacou, por que atacou agora, estava tendo negociação com o Irã ia deixar seu programa nuclear, o Irã não tem desejos de expandir seus proxies terroristas ao redor do mundo. Precisam entender, Israel não deseja guerras. Israel já mostrou ao mundo todo que nós desejamos a paz. Nós fizemos a paz com o Egito, com a Jordânia. Há poucos anos atrás, fizemos acordos de paz com os Emirados Árabes, com Marrocos, com Bahrein, com o Sudão. Estávamos a um passo de normalizar nossas relações com a Arábia Saudita. Infelizmente, o ataque do 7 de outubro não possibilitou esse avanço para a paz com a Arábia Saudita, porque esse é o maior empecilho, esse é o maior medo de nossos inimigos aqui na região dos grupos terroristas, é a aproximação do Estado de Israel com países árabes. E o que o Irã não entende é que o que tem em comum com todos esses países, Bahrein, Jordânia, Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, Iraque e Israel, é que todos esses países foram atacados pelo Irã. No final das contas, o que o Irã está fazendo está unindo esses países árabes junto com Israel. Muitos deles não têm ainda acordos de paz com Israel, mas o Irã está unindo esses países porque estão entendendo que no Oriente Médio, talvez no mundo, existe o eixo do bem e o eixo do mal. E eu desejo muito que o povo brasileiro, que a liderança do Brasil esteja do lado do eixo do bem e não do eixo do mal, esteja do lado de quem representa a democracia, a liberdade, os valores cristãos judaicos, e não de quem representa a jihad, a destruição, o extremismo. Esse é meu desejo ao povo brasileiro que eu amo tanto. Major, sobre essa questão aí das negociações que estavam em curso entre Israel, entre os Estados Unidos com o Irã, agora há pouco o chefe de segurança do Irã, o Ali Larijani, afirmou que o país não vai negociar com os Estados Unidos, mesmo depois dessa ofensiva dos Estados Unidos em conjunto com Israel, uma declaração que contradiz o presidente norte-americano Donald Trump. Numa fala ainda ontem à noite, afirmou que a nova liderança do país tinha interesse em retomar as negociações. Eu queria ouvir a sua análise sobre o que disse o Ali Larijani e também
ainda acrescentar um outro ponto a essa pergunta. Qual é o risco de uma escalada regional envolvendo países vizinhos ao Irã nessa tensão, nesse conflito no Oriente Médio? Israel não fazia parte das negociações entre Estados Unidos e Irã, então eu não sei entrar em detalhes do que estava sendo negociado exatamente. O que eu posso sim dizer é que as operações israelenses estão absolutamente coordenadas com o exército americano sem precedentes. A coordenação entre as forças de defesa de Israel e o exército americano é uma coordenação sem precedentes entre os dois países. Nós estamos muito bem aliados, somos muito gratos ao povo americano, ao exército americano, que entende a necessidade de combater esse eixo do mal liderado pelo Irã. Eu não sei responder a sua pergunta em relação ao interesse do Irã ou a declaração do presidente americano sobre a possibilidade de uma retomada das negociações. Eu realmente não sei, eu não faço parte do escalão político, não de Israel e logicamente não dos Estados Unidos, eu não sei entrar em detalhes em relação a isso, mas eu sim posso dizer que se conseguirmos chegar na conclusão desejada dessa guerra através de negociações, isso é um desejo nosso, nós não queremos guerra. Nós sabemos que civis pagam o preço da guerra dos dois lados, nós não desejamos guerra, mas também nós não podemos desejar, nós não podemos aceitar que um regime que deseja a nossa destruição tenha a capacidade de colocar em prática esse desejo de nos destruir. É exatamente isso que estamos fazendo nesse momento. Nós desejávamos que a neutralização dessa ameaça do Irã fosse feita através de negociações pacíficas, mas infelizmente isso não foi possível, então nós não tínhamos outra opção a não ser chegar nessa solução através de ações militares, porque se o preço que nós pagaríamos pela inação é muito maior do que os danos que são consequências dessa guerra. Marcelo Rocha Monteiro, faça a sua próxima pergunta para o Major Rafael Rosenstein. Major, o que resta ao Irã ainda em termos de capacidade de disparar mísseis, né? Eles têm disparado mísseis não só contra Israel, mas como o senhor falou, contra vários países ali do Golfo Pérsico, e isso tem, acredito eu, que possa até levar a um isolamento cada vez maior do regime iraniano. Mas o que resta a eles em termos de capacidade? O presidente Trump deu ontem uma entrevista ao Daily Mirror avaliando uma possibilidade de continuação da guerra por talvez 4 semanas. O Irã ainda tem essa capacidade, né? Ainda tem armamento para uma guerra que se prolongasse por algumas semanas? E aí também uma outra pergunta com relação às Forças Armadas regulares do Irã, não a Guarda Nacional Revolucionária Iraniana, mas as Forças Armadas regulares, que em 1979 adotaram uma posição de neutralidade na queda do regime do Shah, né, na ascensão do regime dos ayatolás. Qual é a perspectiva hoje? Será que é mais fácil esperar das Forças Armadas regulares do Irã uma postura de, talvez, maior boa vontade com relação a uma trégua, ou não existe mais hoje essa diferença? Queria a sua avaliação também sobre isso, por favor. Olha, o Irã tem cerca de 2.500 mísseis, ou melhor, tinha cerca de 2.500 mísseis até 2 dias atrás. Nós eliminamos, ou nós destruímos centenas de mísseis iranianos. O Irã já lançou centenas de mísseis em direção a Israel e centenas de mísseis em direção a outros países aqui no Oriente Médio, inclusive também na Europa. O Irã lançou mísseis em direção ao Chipre também. Nós eliminamos 1.500 mísseis que estavam prestes a serem produzidos em um ataque nosso que foi feito em uma fábrica militar iraniana. Nós já atacamos 200 lançadores de mísseis do Irã e nós atacamos diversas fábricas de produção de armamentos militares, inclusive o maior centro de produção de mísseis balísticos foi atacado
e inclusive é o maior centro de produção de ogivas nucleares do Irã, não existe mais. Ou seja, o Irã já foi muito afetado em relação ao seu arsenal militar, e por isso nós sabemos que o Irã já tomou a decisão de, diferente das primeiras 24 horas que lançou uma quantidade muito grande de mísseis em diferentes momentos durante o dia. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu estou paralisado. Agora sim. Eu acho que a gente consegue retomar o contato com o Rafael. Pois não, Ok. Major, Eu não sei prossiga. até onde vocês me escutaram. Nós ouvimos perfeitamente a imagem que de fato estava um pouco congelada, mas a gente conseguiu ouvir o senhor. Pode prosseguir, por gentileza. Ok, então eu comecei a dizer que o Irã mudou o seu modus operandi, que estava atuando nas primeiras 24 horas. No começo da guerra, no primeiro dia, o Irã estava lançando seus mísseis em uma quantidade muito grande em alguns pontos durante o dia, e o Irã tomou a decisão de lançar menos foguetes, mas com uma quantidade maior de ataques de mísseis em relação a Israel, porque o Irã entende que seu arsenal está sendo diminuído aos poucos, e isso se deve não somente aos lançamentos de foguetes do Irã, mas principalmente aos ataques israelenses e americanos que estamos fazendo contra os lançadores de foguetes e contra o arsenal de mísseis balísticos do Irã. Mas já que falamos dos mísseis balísticos, eu queria tentar passar para o povo brasileiro a ameaça desses lançamentos de mísseis balísticos, que eu acho que não todos entendem. Nós estamos falando de mísseis de alta precisão, mísseis que podem carregar cerca de 500 quilos a 1 tonelada de explosivos. A capacidade de um míssil desse é de destruir um bairro inteiro. Ontem eu estive em Tel Aviv e eu pude ver e mostrar para os brasileiros, através de minhas redes sociais, o dano que um míssil desse, que consegue ultrapassar a nossa defesa aérea e cai e se explode em território israelense, ele atingiu cerca de 40 prédios, um bairro inteiro quase foi atingido por um míssil iraniano. E uma outra cidade, perto de Jerusalém, também foi atingida e 9 pessoas morreram, dezenas de pessoas ficaram feridas, dezenas de prédios foram atingidos, inclusive uma sinagoga também, e são todas essas regiões, são regiões urbanas, são zonas civis, inclusive em Tel Aviv tinha também um parquinho de diversão para as crianças. Esse é realmente o modus operandi do Irã. E tentem imaginar 8.000 mísseis balísticos como esse. Esse era o desejo do Irã. O Irã tomou a decisão de ampliar o arsenal de mísseis balísticos de 2.500 para 8.000 em menos de um ano. E é isso que nós estamos impedindo nesse momento. Não é somente os armamentos nucleares do Irã. As ameaças dos mísseis balísticos são não menos importantes do que a ameaça dos armamentos nucleares que o Irã estava produzindo em seu território. E também é muito importante frisar a ameaça dos grupos terroristas aqui no Oriente Médio, que são patrocinados, que são treinados pelo regime iraniano, o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, os Houthis no Iêmen, a Jihad Islâmica no centro de Israel, são todos financiados, patrocinados pelo regime terrorista do Irã. E nós nessa guerra vamos fazer com que o Irã não continue sendo o maior patrocinador dos grupos terroristas. Quando nós terminarmos as nossas operações, não somente o regime iraniano vai sentir o golpe do exército israelense, todos os grupos terroristas aqui na região vão sentir esse golpe que nós estamos dando no Irã. Somente no último ano, o regime iraniano enviou 900 milhões de dólares, quase $1 bilhão para os grupos terroristas aqui. O Irã não faz fronteira com Israel,
ou melhor, Israel não faz fronteira com o Irã, mas o Irã faz fronteira com Israel através dos grupos terroristas aqui na região. A ameaça do Irã para Israel é enorme, e é isso que nós estamos fazendo nesse momento, eliminando essa ameaça para o futuro existencial de Israel. Pois é, Major, inclusive o senhor citou aí os grupos terroristas financiados pelo Irã. Mais cedo, o Hezbollah assumiu a autoria dos ataques realizados contra Israel. As forças de defesa aí de Israel, elas interceptaram um projeto que foi lançado do Líbano em direção ao território israelense. Infelizmente, vários outros acabaram atingindo aí áreas abertas na região, mas não houve feridos, houve algum tipo de dano. O que o senhor pode trazer de informação para a gente? Olha, não houve feridos, mas eu posso dizer que o Irã tomou uma das decisões mais erradas e mais perigosas da história desse grupo terrorista. O Hezbollah, um dia depois do ataque do 7 de outubro, decidiu se juntar ao Hamas e atacar o Estado de Israel. E nesse momento decidiu se juntar ao Irã. Nós estamos agora atacando o Hezbollah de uma forma contundente, determinada, para garantir que o Hezbollah não seja mais uma ameaça ao território de Israel. Nós já evacuamos mais de 50 aldeias no sul do Líbano. Nós vamos fazer ataques precisos, cirúrgicos. Nós já atacamos alguns alvos em Beirut, no bairro da Dária, onde tem diversos integrantes da liderança do Hezbollah, e nós vamos continuar atacando o Hezbollah. O Hezbollah vai tomar um golpe que não poderia imaginar de quão forte será. O nosso correspondente internacional diretamente do Reino Unido, Ivan Kleber, tem mais uma pergunta para o senhor. Diga, Ivan. Major, eu gosto muito da sua maneira didática de traduzir o que acontece no Oriente Médio para o público no Brasil. Esse também é meu trabalho aqui como correspondente. E já que nós entramos aí nos braços do regime iraniano, que é o Hezbollah, os Houthis, entre outros, né? Eu gostaria que o senhor passasse um pouco da perspectiva de Israel, da operação, por exemplo, do Hezbollah na América Latina, porque a gente sabe que não é só o Irã que sustenta financeiramente o Hezbollah, eles têm essas conexões também. Inclusive, o seu ministro das Relações Exteriores, o Gideon Sar, ele esteve no Paraguai recentemente assinando acordos de cooperação por conta da questão da tríplice fronteira. Como Israel observa, o que o senhor pode trazer para nós de informação sobre a inteligência israelense operando na América Latina, justamente para limitar essa capacidade do Hezbollah de se financiar com operações na América Latina? Acho que essa é uma oportunidade para explicarmos para o nosso público no Brasil, né, que sim, o Hezbollah está presente na América Latina, muito mais do que podemos imaginar, mas acredito que o senhor tenha mais informações sobre isso. Muito obrigado. Ivan, primeiro, obrigado pelo elogio. Realmente, é a primeira vez que o Exército de Israel tem um porta-voz que fala português. Eu fico feliz de saber que as minhas mensagens estão chegando ao povo brasileiro, que estão tendo a oportunidade de entender em português de uma fonte oficial que realmente acontece aqui em Israel. É uma oportunidade também, se vocês me permitem, de mais uma vez pedir ao povo brasileiro que se interessa pela guerra de me acompanhar nas redes sociais, as atualizações sobre a guerra. Agora, em relação à sua pergunta, Ivan, realmente nós sabemos que o Hezbollah tem atuação ali na tríplice fronteira na América Latina, é uma fonte financeira para esse grupo terrorista. Nós sabemos que informações do Mossad já foram passadas para os órgãos relevantes na América do Sul sobre a atuação do Hezbollah. Nós desejamos que o Hezbollah não possa ter a capacidade de agir em nenhum lugar do mundo, porque quando o Hezbollah tem uma fonte financeira em algum lugar, no final das contas, essa fonte financeira ela acaba sendo traduzida em armamentos, em ataques terroristas, como bem foi citado aqui anteriormente, como foi na Argentina nos anos 90. E por isso é muito importante garantir que o Hezbollah não tem a capacidade de atuar em nenhum lugar do mundo. E quando nós atacamos o Irã,
diretamente nós estamos atacando o Hezbollah. Quando nós atacamos o Irã, diretamente nós estamos impedindo que treinamento não chegue ao Hezbollah, que financiamento não chegue ao Hezbollah, que informações não cheguem ao Hezbollah. Então, o Irã sendo golpeado como está sendo nesse momento, o Hezbollah, como já foi muito afetado durante essa guerra, nós lembramos dos ataques que foram feitos no Líbano contra o Hezbollah já estava muito enfraquecido, mas nós sabemos que o Irã estava com planos de continuar e de reerguer esse grupo terrorista, e nós não podemos permitir isso. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Para o povo brasileiro que nos escuta, eu quero dizer que vocês estarão muito mais seguros depois que o regime iraniano for golpeado, como está sendo já nessas primeiras horas, nesses primeiros dias dessa guerra. Vocês quem ainda não agradeceu Israel pelo que está fazendo pelo mundo, ainda vai algum dia agradecer Israel pelo que está fazendo quando entender a ameaça do Irã, não somente para o Oriente Médio, não somente para a América e para Israel, mas para o mundo ocidental, para o mundo livre, para o mundo que deseja a democracia e a liberdade. Isso é o que está em jogo nesse momento. Major, a nossa audiência está agradecendo aqui a sua presença, a Patrícia Bretas, dizendo que o acompanha no Instagram, por meio das redes sociais, dizendo o seguinte: é importante e um privilégio termos o Major Rafael Rosenstein para nos informar de forma direta sobre tudo relacionado a Israel. O nosso correspondente, o Ivan Kleber, vai fazer mais uma pergunta para o senhor. O professor Marcelo já meio que abordou essa questão, mas eu gostaria de ir um pouco mais a fundo justamente nesses 3 primeiros dias de guerra, agora entrando mais na questão militar, né? Essa resposta do Irã contra os países dos Emirados, até mesmo contra a Arábia Saudita, estava no cronograma de Israel? Vocês imaginavam que eles pudessem, na minha opinião, cometer essa loucura de atacar os países dos Emirados, além das bases americanas? E justamente o papel da Arábia Saudita nessa questão, porque aqui também é uma oportunidade para a gente explicar para a população no Brasil que nós estamos vivendo talvez um momento histórico. A Arábia Saudita junto com Israel. Pode não ser de maneira declarada, assim, né? Mas a gente está vendo uma atuação da Arábia Saudita na mesma linha de Israel e dos Estados Unidos. 15 anos atrás, isso seria impensável. O que mostra que realmente os acordos de Abraão, talvez eles sejam mais importantes e mais históricos do que a gente possa ter imaginado até o momento, né, Major? Olha, quando nós falamos de um regime que fez um ataque terrorista na América do Sul nos anos 90, deixando centenas de mortos em 2 ataques diferentes, que esforca gays e assassina pessoas que não estão de acordo com o seu regime, que corta a internet e assassina mais de 30 mil pessoas em 24 horas, do seu próprio povo. Quando esse é o regime, nós podemos esperar de tudo. Quando um regime consegue fazer coisas tão cruéis contra seu próprio povo, nós podemos esperar tudo de um regime como esse. Então, sim, nós não estava descartado de nossos planos o fato do Irã atacar outros países aqui na região, mas isso mostra, na verdade, um desespero do Irã. Isso mostra que o Irã tem um desespero, isso mostra que o Irã entende que seus ataques contra Israel são muito, muito difíceis para o Irã conseguir atacar e ter êxito no ataque em Israel. Ele precisa lançar dezenas de vezes mais mísseis em direção a Israel do que em algum outro país aqui por causa dos sistemas de defesa aérea de Israel. Então eu acho que isso mostra um desespero do Irã, né? Já foram centenas de mísseis lançados aqui em Israel e infelizmente 3 mísseis conseguiram cair. Nós temos cerca de 90% dos mísseis foram interceptados pela nossa defesa aérea. E 100% dos drones que foram lançados pelo Irã também foram interceptados. Ou seja, é um sinal de desespero do Irã que não está conseguindo
utilizar, né, todo aquele seu planejamento que foi de colocar todos os grupos terroristas para atacar Israel quando Israel atacar o Irã, de lançar todos os seus mísseis de uma vez contra o território de Israel, de fazer o Estado de Israel tá pegando fogo e centenas, milhares de prédios serem destruídos. Infelizmente, alguns mísseis conseguem chegar ao seu destino, infelizmente, mas 90% são interceptados. Isso mostra a diferença entre um Estado democrático de direito que defende seus civis e investe em hospitais, em sistemas de defesa aéreo, em bunkers para a sua população. E um regime terrorista que, em vez de ajudar a sua população, em vez de ajudar sua população que está passando fome, o regime terrorista investe em programa nuclear, em mísseis balísticos, em $1 bilhão de patrocínio a grupos terroristas. Essa é a diferença entre um Estado democrático de direito e um regime terrorista que quer ver a destruição de Israel. E eu espero muito que o povo brasileiro saiba tomar a decisão certa, uma decisão histórica, em que lado deve estar nesse conflito. Eu não acho que é muito difícil tomar essa decisão. Precisam somente estar bem informados. E é por isso que tem um porta-voz que fala português para trazer as informações ao povo brasileiro para que possam estar bem informados e tomar as decisões corretas. Major, nós ouvimos um ruído muito alto aí. O que foi isso? Nossos sistemas de defesa aérea estão atuando todo esse momento que nós estamos conversando aqui, e isso da mesma forma como eu disse que nós investimos em nosso sistema aéreo. Eu só consigo falar com vocês aqui do meu escritório porque eu sei que nossa força aérea está agindo não somente para atacar alvos no Irã, mas está agindo também para defender nossos civis, para defender nosso Estado, e está interceptando dezenas de mísseis que estão sendo lançados em direção ao nosso território nesse momento. É impressionante o ruído. Nós conseguimos escutar aqui um barulho muito forte, o impacto que nós acompanhamos aqui enquanto o senhor falava. Eu vou fazer uma última pergunta ao senhor, posso? Antes da gente encerrar a nossa entrevista. Ao mesmo tempo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está estimando, disse numa entrevista que esses combates em Teherã podem durar de 4 a 5 semanas, o ministro da Defesa aí de Israel, Israel Katz, ele disse que o chefe do grupo terrorista Hezbollah, o Naim Qassem, já é um alvo marcado. O senhor já mencionou isso também durante a sua fala, para ser eliminado. O senhor concorda com essa avaliação de tempo de Donald Trump, de uma média de 4 a 5 semanas ainda de conflito pela frente? Olha, isso não vai depender somente da gente, depende também do regime iraniano. Enquanto o regime iraniano decidir continuar com o seu desejo de destruir Israel, de continuar com o seu programa nuclear, com o seu programa de produção de mísseis balísticos e com o seu patrocínio aos grupos terroristas aqui na região, essa guerra vai continuar até que os objetivos sejam alcançados. O momento que o Irã entender que o regime iraniano está... o futuro do regime iraniano está sendo colocado em jogo, eu acho que o regime iraniano vai entender que talvez é o momento certo para levantar a bandeira branca e entender que o Estado de Israel é eterno, o povo de Israel é eterno, e o desejo de destruir Israel pode continuar existindo como desejo, mas nunca vai continuar como capacidade militar. Major Rafael Rosenstein, muito obrigado pela gentileza, porta-voz das Forças de Defesa Israelense para os países de língua portuguesa. Muito obrigado pela sua participação, por tirar esse tempo precioso para a gente conversar e ouvi-lo aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Bom dia para o senhor, toda a nossa audiência que está impressionada com o barulho da bomba enquanto o senhor falava. Mas felizmente o senhor está bem protegido aí. Muito obrigado. Se você me permite... eu tomei a decisão de todas as minhas entrevistas de terminar agradecendo ao povo brasileiro. Eu sei o quanto o povo brasileiro ora por Israel,
quanto o povo brasileiro, em sua grande maioria, está preocupado com o que acontece aqui na região, quanto o povo brasileiro apoia Israel e entende que essa guerra não está sendo travada somente para defender Israel, está sendo travada para defender os valores cristãos, judaicos, os valores ocidentais de liberdade, de democracia. Então, a minha gratidão ao povo brasileiro, tanto pelas orações, como também pelo apoio. Um bom dia a todos vocês e que nós possamos, nas próximas entrevistas, falar sobre Copa do Mundo, sobre futebol e não sobre guerras.